Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. E hoje é dia de diversão por aqui, mas calma, a gente não veio aqui para brincar, não. É que a nossa pauta hoje é o mercado do lazer e dos parques de diversão Maranhão afora. Um estudo recente feito pela Mobius, startup de gestão de finanças pessoais, mostra que os gastos com lazer no Brasil cresceram 63% em 2021, em comparação à média registrada em 2020. Esse levantamento analisou os dados de mais de 140 mil pessoas no Brasil, Arthur. É importante ressaltar que essa estatística tem alguns elementos artificiais, como o período da pandemia, que afetou fortemente os empreendimentos desse segmento. Mas o fato é que, passado o período mais crítico da pandemia, o setor continua crescendo, segundo a Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, a ADIBRA. Atualmente, os parques temáticos e aquáticos passam por um período de recuperação, após o difícil momento causado pela pandemia, quando as operações permaneceram fechadas, Galvani. Olha, Arthur, agora as perspectivas para as próximas temporadas são positivas. Afinal, a procura pelos parques, incluindo pacotes de viagens para as cidades onde eles existem, só cresce. E esse é o nosso destaque de hoje aqui no Negócios na Pauta. Basta o mês de dezembro chegar com as famosas férias escolares que muitas famílias começam a se preocupar com o lazer da meninada. Na Grande Ilha, é cada vez maior a quantidade de opções de parques temáticos que, especialmente neste período, experimentam também um crescimento nos lucros. Um dos mais antigos parques temáticos da região é o Uang Park, que fica na estrada de São José de Ribamar. Aqui tem diversão para todas as idades e tudo é ambientado em milhares de metros quadrados com arquitetura chinesa, uma referência à origem da família dos idealizadores. Fundado em 1998, o Uang Park conta com milhares de metros quadrados de pura diversão e respeito à natureza. Contando com uma arquitetura chinesa que de toda a América Latina você só encontra aqui no Maranhão. Contamos com inúmeras atrações, Aqua Emotions, Aqua Chá, Aqua Kids, pensando exclusivamente no conforto e segurança de crianças pequenas. Em Yang, pedalinhos no caiaques e nosso famosíssimo Pesca e Pague. Além disso, nossos toboáguas e piscinas gigantes. Já quem prefere parques indoor, ou seja, que não ficam ao ar livre, costuma buscar as opções oferecidas pelos shoppings. Esse tipo de operação tem a vantagem de funcionar sem interferências do período chuvoso, já que tudo ocorre no ambiente interno e protegido das chuvas. Um dos mais antigos da cidade, considerado pioneiro, é o Danis Park, com várias unidades em shopping centers de São Luís. Obviamente, o período de férias é um dos períodos mais procurados aqui pelo parque. E por conta de algumas restrições por conta da pandemia, a procura ultimamente pela loja está sendo bem maior. E nós esperamos um público ainda maior nesse novo período de férias, uma vez que nós continuamos oferecendo diversão diversificada para o público de todas as idades. Seguimos com atrações clássicas de parques de diversões, como roda gigante, carrossel, bate-bate, e os mais audaciosos, Ciclone e a temida Barca Pirata. O Brasil dominou a lista dos parques aquáticos mais visitados da América Latina, emplacando 6 empreendimentos, segundo o ranking global da Teamed Entertainment Association, a associação do setor de parques de diversões e museus, há poucos meses. Os parques aquáticos brasileiros que compõem o ranking são Termas dos Laranjais, em Olímpia, São Paulo, Hot Park Rio Quente, em Caldas Novas, Goiás, Beach Park, em Aquiraz, aqui no Ceará, Magic City Water Park, em Suzano, São Paulo, Termas Water Park, em São Pedro, São Paulo, e Hot Beach, em Olímpia, também em São Paulo, Arthur. E além dos parques aquáticos, os parques temáticos, tanto que funcionam dentro de shopping centers quanto dentro de restaurantes, têm se revelado operações vantajosas e até indispensáveis em muitos empreendimentos. E para analisar tudo isso aqui, vamos conversar com José Carlos Madeira, que é diretor do Valparaíso Adventure Park, e Andressa Gonçalves Regadas, que é proprietária
do UOL Parque. Boa noite, José Carlos, Andresa. Boa noite. Muito obrigado Sejam por terem vindo aqui. bem-vindos. Né? Obrigada. Falar de um assunto que é tão bom, diversão. Olha, você tem 3 filhos, homem, né? Eu sou uma cliente em potencial aqui dos nossos convidados. Tenho 3 influenciadores em casa que vão ditando ali os caminhos, mas Arthur, você também, né? Já são todos adultos. Tem os netinhos, Arthur Cabral, tem os netinhos, mas para introduzir aqui o nosso papo, a gente fala hoje sobre esse segmento que está em franco crescimento, especialmente depois de um período muito duro, muito difícil, que as pessoas foram obrigadas a não se divertir fora de casa. Isso foi muito cruel, até com muitas crianças, muitas pessoas. Queria começar a propor que a gente comece ouvindo de vocês essa retomada daquele momento de muita dor e muitas dúvidas até o que se tem agora, que é um período de recuperação, enfim, e de franco crescimento. Então, quem começa? Andresa. Realmente, assim, foi um momento que a gente teve, né, de repensar também, não é? O parque, o nosso surgiu em 2017, ele ascendeu bastante, 2017, 18, 19, né? Depois teve essa parada por conta da pandemia, né? Fechamos e tal, todo esse processo que a pandemia trouxe, né, para a gente um segmento que realmente não tinha como, a gente não teve uma alternativa como algumas pessoas tiveram. O negócio foi fechar mesmo, né? Os shoppings reabriram, a gente continuou fechado ainda um tempinho. E quando o parque volta, né, eu sou da área pedagógica, né, que acaba sendo uma área que eu estou sempre voltada muito para a infância, muito para o pensar o que é que os pais querem, né, porque a gente como dono de parque prioriza muito, né, a segurança, o bem-estar da criança, né, a brincadeira, o lúdico, né, também, apesar da gente ter um parque, no nosso caso, que está em shopping, às vezes dá aquela impressão de que dispersa. Mas com a volta, a gente viu que tinha que criar uma nova roupagem, porque as pessoas, devido à pandemia, estavam mais assim, eu digo assim, até aceleradas, porque muita gente, a criança ficou presa, né? A gente até diz assim, quem é essa criança depois da pandemia, né? Quem é esses pais que eu vou ter que lidar, né? Então, assim, a gente foi inovando um pouco e rápido, né? Porque quando o setor volta, ele começa a aquecer, já que estava todo mundo nessa busca, né, de tentar sair, a gente caminhou junto, né, o Park, ele tem, a gente fez uma mudança agora, né, crescemos, né, um parque que tinha a primeira montanha-russa indoor do Brasil, né, e a gente cresceu mais, acrescentou mais brinquedos, hoje a gente tem um sinuoso, né, que é um brinquedo que tem um tobogã que você desce, uma piscina de bolas gigantes. Não é só para criança, então, gente? Não, né? O barrigo já está querendo ir. A montanha-russa é uma coisa à parte, sucesso, né, Andresa? Temos os nossos salões de festa com a vista panorâmica de todo o parque, né? Que o pai não precisa estar preocupado porque como ele é todo... Você fica olhando a criança brincando lá de cima do salão de festa. Pronto. Então, assim, vamos ter agora a Vila Kids, que é uma Vila Baby, que a gente antes não tinha esse público bebê, não é? De 0 a 4 anos, agora está com previsão para o mês que vem, a gente está com essa vila, né? E assim, é todo feito, assim, eu sempre penso nas ações, né? Tanto que o parque eu fecho um ano do que vai acontecer a cada mês, tipo Copa do Mundo. Planejamento mesmo. A gente vai ter a copinha, Natal, a cartinha do Papai Noel. Então, assim, a gente sempre está buscando essas ações, né? Que legal. E fazendo com que tenha conforto, tenha segurança, o pessoal está sempre passando por treinamento, né, dentro do parque. A gente está buscando inovar sempre. E para ter um melhor atendimento, né? E relacionado às festas de aniversário também, buscando novos pacotes. Nessa parada da pandemia, eu fiquei muito pensando, né? Eita, o que é que eu vou trazer de inovação, né? Tanto que a gente esteve na Expo Park, em maio, em São Paulo, né? E pegamos, assim, novos brinquedos. A gente tem 2 salões de festa, como eu havia falado, um em cima e um embaixo, né? Que atende, em cima dá 80 pessoas, o de baixo é uma festa menor, para 30 pessoas. Mas, assim, sempre buscando inovações, com brinquedos assim que tanto dá para... Eu sempre pensei o parque como família, não aquela assim só a criança, mas que os pais estivessem lá também presentes.
Foi por esse conceito que a gente trouxe brinquedos que dá para os pais também, além das crianças, E né? por falar em brinquedo que dá para crianças e para pais, não tem como pensar, como não pensar num parque aquático, né? Porque não é só para criança. Agora a gente introduz aqui na conversa o diretor do Valparaíso, uma referência já aqui na região, atraindo inclusive turistas do próprio Maranhão e da vizinhança, não é? Oi, Dalva, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Prazer estar aqui no Negócio na Pauta, é uma oportunidade de se expor esse segmento extraordinariamente relevante para a economia do Brasil. Vocês imaginem que, segundo estudos do Ministério do Turismo, os parques aquáticos e temáticos hoje empregam mais de 15 mil pessoas, com emprego direto de mais de 100 mil. E tem uma receita de mais de 3 bilhões de reais. Nossa. Então, hoje o Brasil tem um contingente expressivo de parques aquáticos e temáticos. Olímpia, no estado de São Paulo, se fez a exposição de alguns parques lá em Olímpia. Olímpia hoje é como se fosse a Orlando no Brasil. Sim. Um grande centro de parques temáticos e aquáticos, por conta das águas termais de Olímpia, é extraordinário lá. Lá tem um Hot Beach, que é um parque de águas termais com grande dimensão, com potencial turístico gigantesco. O Valparaíso, que já foi Valparaíso Aquapark, era um parque aquático, nós submetemos nossa empresa a um processo de estudo intensivo, contratamos uma empresa para fazer um reposicionamento de marca. Eu tive uma percepção de que nós estávamos talvez num caminho equivocado, porque nossa cidade com chuvas intensas durante pelo menos 6 meses, nós evidentemente, parque aquático com período de chuva é algo que não casa muito bem. Combina, então eu consegui ter uma percepção, contratamos uma empresa especializada em fazer o que se chama de reposicionamento de marca. E nesse reposicionamento de marca nós nos transformamos em 2018 no Valparaíso Adventure Park, um parque de aventura, um parque temático. Criamos lá como se fosse uma certidão de nascimento desse novo parque, uma tirolesa e mais adiante fizemos uma aventura, que é uma linha de trafegabilidade numa reserva florestal de 7 hectares que nós temos, que é uma trilha, digamos, aérea. De arborismo. De arborismo. Então isso foi estruturado como se fossem os novos marcos desse novo tempo do Parque de Aventura. Mas colocando o que vocês assinalaram logo no início aqui dessa nossa fala, nós passamos um momento muito duro com a pandemia. As áreas de lazer e os artistas também engajados nisso foram os primeiros que pararam com a pandemia e foram os últimos que voltaram. E isso causou, evidentemente, um abalo muito grande. Felizmente, no caso do Valparaíso, nós já tínhamos, naquele momento, uma receita razoável que nos possibilitou estruturar a empresa e, no período da pandemia, nós fizemos, paradoxalmente, um grande crescimento. Nós estruturamos as nossas lanchonetes, contratamos uma equipe de arquitetos, reposicionamos toda a nossa linha de atuação e começamos a construir um equipamento, foi inaugurado este ano, que é um dos maiores equipamentos do Brasil, um equipamento que nós demos um nome aqui bem maranhense de Bora Descer, que está dentro do contexto lá, quando nós fizemos um reposicionamento de marca, nós fizemos um reposicionamento e a empresa que fez a consultoria disse que nós tínhamos que ter uma marca maranhense. Ora, eu tinha pensado lá em coisa ligada ao Chile, uma paixão pelo Chile. Meu filho é Pablo, do poeta Pablo Neruda. Valparaíso é a cidade lá do Chile, Vinha del Mar, Isla Negra, nomes que lembram o Chile, que lembram a poesia de Pablo Neruda, de quem eu sou um devoto, por assim dizer. Olha só. Aí quando essa consultoria disse, olha, vocês precisariam mudar isso, eu, doendo o coração, disse, até o nome Valparaíso pode remover e colocar outro nome se o reposicionamento de marca assim o exigir. Felizmente, o nome Valparaíso estava muito consolidado e não foi necessário mexer no nome. Aí virou Valparaíso Adventure Park. Mas o Adventure Park para dar uma internacionalizada. Né? Então, Valparaíso cresceu muito nesses 2 anos de pandemia, paradoxalmente, estruturamos a empresa e começamos, semana passada, as obras do nosso hotel. Nós vamos fazer, nesses próximos 2 anos, um hotel com 128 apartamentos, Valparaíso Villas. Nós começamos o trabalho de sondagem de solo e esperamos até final de 23, 24 estar com esse empreendimento pronto. Olha que spoiler. Estamos fazendo ele com um arquiteto, que é o maior arquiteto nesse segmento, Carlos Mauad, que foi diretor
por 10 anos de novos negócios do Hot Park, lá em Caldas Novas, e foi quem estruturou o Beach Park, a estrutura do resort do Beach Park e do Olímpia, no Hot Beach, lá na cidade de Olímpia. Então, nós contratamos o melhor profissional para fazer o nosso resort. Maravilha. Então, nós estamos um avanço muito entusiasmado, digamos assim. Que grande notícia, né, Dalma? A gente começou o nosso programa hoje com um bloco quente aqui de informação, muitas novidades, muita informação legal. A gente vai fazer uma pausa bem rápida, Arthur, agora, e depois a gente vai entender mais as jornadas, a estrutura, as necessidades, as oportunidades que estão por vir nesse mercado, que é o mercado dos parques de diversão. A gente volta já já.